Graça e paz, igreja. Boa noite para todos, amém? Senta-se, fica à vontade. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Isso vai servir tanto para vocês que estão aqui presencialmente, como também para quem está acompanhando a gravação do vídeo. Dia 15 de setembro agora, que dia? Da sexta-feira, 8 horas da noite, nós iremos vir aqui para a igreja para fazer um período de oração, tá? E esse período de oração vai ser a partir das 8 horas da noite, ou seja, e aí, para quem estará acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, nós vamos estar transmitindo ao vivo essas orações, entendeu? Por quê? Porque nós iremos fazer 10 dias. Quantos dias? 10 dias de oração pela campanha do Yom Kippur. Essa campanha a gente faz todos os anos, tá? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o Yom Kippur. Eu confesso para vocês, irmãos, que a primeira vez que eu ouvi falar, muitos anos atrás, sobre Yom Kippur, primeira coisa é, o que é Yom Kippur? Aí eu descobri que do hebraico para o português é o dia do perdão. Yom Kippur significa o quê? Aí eu falei assim, ó, dia do perdão? Eu tenho perdão todo dia se eu quiser, não é? Eu posso fazer uma oração aqui agora e pedir perdão pelos meus pecados. Só que daí eu fui confrontado, falavam assim para mim, não, você tem que estudar a profundidade dessa teologia, desse conceito do Yom Kippur. Aí eu lembro que eu comecei a estudar e descobri que o Yom Kippur é muito mais do que um dia para você receber perdão de pecados. É um dia em que Deus pode mudar a tua sorte. Um dia que Deus pode o quê? Não é só perdão de pecado, irmão. É transformação na vida financeira, no casamento, espiritual, uma série de coisas. Eu vou fazer assim, ó, eu estou com uma folha aqui do resumão. Eu vou lhe dar um resumão aqui rápido. Nos outros anos que passaram, eu tenho pregações completas sobre isso. Sobre cada tema que eu vou ler aqui para vocês, eu tenho pregações completas aí de 3, 4 anos atrás, que está no nosso canal do YouTube, tá? Depois dá uma procurada. Hoje eu quero dar um resumão, porque eu quero me ater a uma coisa só. Diga assim, o Yom Kippur é o dia do tribunal, ou os dias de juízo. É o dia em que eu e você, e segundo o entendimento judaico-bíblico, toda a humanidade ela passa diante do tribunal de Deus. É aonde Deus vai determinar na vida das pessoas o que é que vai acontecer no ano todo na vida da pessoa. Olha o resumão. O Yom Kippur, além de ser conhecido como o dia do perdão, é também conhecido como o dia de afligir a alma. Diga comigo, o dia de afligir a alma. Números 29, 7. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas. Nenhum trabalho fareis. E quando fala nenhum trabalho fareis, também é o dia sabático, é um Shabá, é um dia de descanso, é um dia que a pessoa não pode fazer nada, tá? Esse dia também do Yom Kippur é chamado o dia do face a face com Deus. Lembrando que todos esses subtítulos aqui
que eu estou citando nesse resumão, existe pregações minha completa sobre cada um desses temas. Aqui eu só estou fazendo um resumo. Levítico capítulo 16, versículo 2 diz assim: diz, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca da aliança, para que não morras, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Uma vez no ano, quantas vezes? O sacerdote deveria entrar no Santo do Santo. E é que dia? No Yom Kippur. É o dia que o sacerdote ele está face a face com Deus. Se ele entrasse em qualquer outro dia, o texto já está dizendo o que vai acontecer com ele. Olha que lugar sagrado. Um lugar que você acessava uma vez por ano. Então, o Yom Kippur também é o dia do face a face com Deus. Ok? No Novo Testamento você encontra Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7, que vai falar isso dentro já de uma linguagem de igreja apostólica, de Novo Testamento. E eu vou pular esse versículo para a gente pegar continuação. O Yom Kippur também é conhecido como o dia do jejum. Inclusive eu não anotei aqui, mas eu vou citar. Paulo, quando ele está numa navegação, e inclusive ele tem um livramento, porque ele poderia morrer em um acidente de náufrago. Ele é liberto, livre, ele e os outros que estão ali no barco com ele, só não morrem, por causa que Deus deu um livramento. Veio um vento e tirou eles daquela enrascada que eles estavam. E sabe que dia que era aquele? Lá no Novo Testamento, em Atos, vai dizer, era o dia do jejum. Então, quando a Bíblia tem essa expressão, dia do jejum, é porque era Yom Kippur. Tá? Preste atenção, então, Levítico 23, versículo 27, diz assim, ó: mas ao 10 deste 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas. E até o final aí dessa ministração, eu vou dar uma ênfase maior sobre essa oferta, sobre os rituais que eles faziam neste período antes do Yom Kippur. Ó, é também o Yom Kippur o dia do grande shofar. O dia do quê? Lembrando que todos esses temas aqui, eu tenho pregações completas sobre isso. Imagina se eu vou pegar aqui ponto por ponto, explicando coisa por coisa. É 3, 4 horas, irmão, de ministração. O dia do grande shofar. Um dos versículos é Isaías 27, 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para uma terra, para a terra do Egito, tornarão a vir e a adorar o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aqui fala também da diáspora de Israel, né? Quando eles voltam. Todo mundo sabe que na década de 40 Israel foi reconhecida no mundo como uma nação. Ali se cumpriu uma das profecias bíblicas, que Israel seria uma nação e eles viriam de todas as nações, de todos os lugares do mundo para se congregarem. Tá? Inclusive depois vocês pesquisam sobre a guerra do Yom Kippur. Tem um negócio bacana para vocês verem lá sobre esse contexto aqui. Também não dá para ficar falando, explicando tudo.
O grande shofar, inclusive, irmão, antes do Yom Kippur, 2 dias antes, quantos dias antes? 2 dias antes, tem uma outra festa, chamada Yom Teruah. Diga comigo, Yom Teruah, a festa das trombetas. 2 dias antes. Na verdade é o seguinte, festa das trombetas é 2 dias. Tem algumas expressões bíblicas que falam um dia grande. Porque na festa das trombetas também não se sabe. Aí tem toda uma revelação bíblica que eu vou passar para vocês. No próximo domingo eu vou pregar sobre Yom Teruah. Então vocês ficam ligados aqui, tá? Vou pegar uns 2 dias aí, nesses 10 dias que nós vamos fazer de oração. 2 dias eu vou gastar aí pregando sobre Yom Teruah, que é a festa da trombeta, que é que antecede o Yom Kippur. Só uma coisinha para você ficar ligada. A grande trombeta, irmãos, é o último toque. A grande trombeta é o quê? Nós acabamos de ler. Ao som de uma grande trombeta. É o último toque. O 100º toque para anunciar o Yom Kippur. Quem é que não já leu aquela expressão? Paulo fala isso. E ao soar da última trombeta, todos seremos o quê? Transformados. Remete ao arrebatamento Yom Teruah. O arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus. Quem é que não já ouviu expressões bíblicas como com alarido e voz de trombeta? Quando é que se toca as trombetas? Yom Teruah. Inclusive eu vou explicar para vocês aí nesses 2 dias que eu vou pregar sobre Yom Teruah, sobre os 4 tipos de toque que tem, chamando o povo ao arrependimento. O último toque é o toque do triunfo. É o toque para dizer vencemos. É o toque para dizer estamos dentro do Yom Kippur, agora vamos receber de Deus vitória. Olha o tanto de coisa que eu estou dizendo para você. É coisas que eu estudei, que estudo há anos, né? Mas eu lembro vocês que quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei, isso é coisa boba. Perdão eu recebo qualquer hora. Eu entendi que é muito mais do que perdão de pecado. É para Deus mudar a nossa vida por completo. Você não está entendendo o que acontece no mundo espiritual. O Yom Kippur para os judeus é o dia mais importante da vida deles. Só para você ter a ideia. É o feriado mais esperado. Jerusalém, Israel fica lotada de judeu na rua, buscando a Deus, porque eles sabem da importância disso. E só antes que você pense, mas nós somos seguidores de Cristo. Nós temos uma outra linha. A igreja apostólica, os apóstolos, muitos deles continuaram levando muito do conhecimento judaico. Na verdade, vocês talvez já ouviram eu falar aí, que depois que eu fui em Israel a primeira vez, que eu ouvi o nosso guia que era judeu falando, olha, o cristianismo é uma seita judaica. Quando ele falou seita judaica, aquilo veio na minha cabeça, seita judaica. Aí ele começou a explicar, porque a maioria dos princípios do cristianismo do primeiro século, pelos apóstolos, eram princípios judaicos. Então eles manteve muita das doutrinas do judaísmo dentro desse princípio agora de igreja apostólica. E o Yom Kippur é uma das coisas que eles ainda observavam. Mas muitas coisas mudaram. Sim, algumas coisas não é que mudaram, tiveram uma atualização. Aí é um outro tema, outra coisa que se a gente for entrar também é horas e horas. Mas ou seja, a Bíblia no Novo Testamento também está cheias de referências ao Yom Kippur, às festas e assim sucessivamente.
Yom Kippur também é o dia do servo sofredor. Dia do quê? Isaías 52, versículo 13 a 15. Eis que o meu servo, falando sobre o Messias, falando sobre o nosso Jesus, tá? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outra pessoa, e a sua figura mais do que qualquer outro filho do homem. Assim borrifarás muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, eles entenderão. Isaías 52, do versículo 13 a 15. Lembrando, se eu fosse explicar coisa por coisa aqui, quanta coisa nós não iríamos aprender sobre Yom Kippur, mas eu estou dando um resumão. Sobre a diáspora, que é a volta dos judeus para Israel, também nós encontramos Ezequiel 36, do versículo 24 ao 26. Em Yom Kippur também, a última coisa que eu quero falar aqui, para a gente entrar dentro de outros dois temas com mais profundidade. No Yom Kippur também é anunciado o jubileu. Só que isso daqui acontece de 50 em 50 anos só, o jubileu. Aí é um outro assunto também bacana, porque existe a bênção do jubileu, que é uma restituição, uma reparação que Deus faz com o seu próprio povo. Dentro do Yom Kippur, isso também acontece. O Yom Kippur, irmãos, ele é, se a gente fosse assim, explicar para vocês como a gente faz aqui na igreja, quem já ouviu falar da campanha Projeto de Vida, ou Projetando 2000 e não sei o quê? Quem já viu? Eu faço aqui, vocês sabem. Algumas igrejas no Brasil fazem o quê? Em dezembro, né? Final de dezembro. Outros fazem no começo do ano. 12 dias de oração para o quê? 12 meses de bênção. Irmãos, o Yom Kippur, por que a gente vai começar no dia 15? Porque o dia 15, no pôr do sol do dia 15 para o dia 16, é o ano novo bíblico. O ano novo o quê? Os 10 primeiros dias do ano novo bíblico são os 10 dias mais importantes para o povo de Deus, para o povo de Israel. É os últimos dias do que eles chamam de Rosh Hashanah. Esses dias atrás até eu fui ouvir uma pregação de um apóstolo aqui em Goiânia. Veio de fora, de outro país, né? E ele, erroneamente, né? Mas talvez ele se confundiu. Não, porque tem a festa do Rosh Hashanah. Eu fiquei, festa do Rosh Hashanah? Não tem festa do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, irmãos, é um período de 40 dias. Quantos dias? Também já preguei isso, tem pregações completas no YouTube de alguns anos atrás. Rosh Hashanah é um período de 40 dias. É os últimos 40 dias do ano. Quinta-feira, agora, dia 15 de setembro, vai entrar nos últimos 10 dias. Vem 30 dias, aí para culminar os 40 dias é mais 10 dias. Os 10 primeiros dias do ano novo. Por que eu estou fazendo essa comparação da campanha Projetando com o Yom Kippur? Porque é uma forma, do mesmo jeito que os pastores evangélicos fazem a campanha Projetando 12 dias de mês para 12 meses de bênção,
É o que os judeus já fazem há muitos anos, entendeu? Mas se você for contar com os 30 dias antes, forma 40. Porque o Rosh Hashanah, eles já começam a chamar o povo para o arrependimento. Aí os últimos 10 dias vai culminar no mês de Tisri, que é o primeiro mês do ano. Então no dia 15, agora, se comemora o ano novo bíblico. Os judeus vão olhar um para o outro e vão falar Shana Tová, feliz ano novo, um ano novo de bênção, um ano novo. E os 10 primeiros dias do ano são os dias em que eles acreditam que são os dias que toda a humanidade, toda o quê? Judeus e ímpios, eles passam diante do tribunal de Deus. Nesses 10 dias, o que eles acreditam é que os livros no mundo espiritual vão se abrir. E tudo que você fizer nesse espaço de 10 dias, está sendo registrado diante de Deus e diante do mundo espiritual. E você será recompensado conforme o que você está fazendo e conforme você proceder. Lucas, prepara o vídeo aí. Eu vou colocar um vídeo aqui que todo ano eu coloco esse vídeo para o pessoal assistir. O judeu mais conhecido do Brasil é Silvio Santos. Eu vou colocar o vídeo para você assistir. E quem está no YouTube, no Facebook, na edição, vai ver na edição aí. Coloca o vídeo aí, Lucas, para a gente ver. Deixa eu sair daqui da frente, irmão. Não sei qual é a sua religião, mas vai mal. Qualquer que seja a sua religião, existe só um Deus. Você acredita em Deus, então só existe um Deus. Não importa qual a religião que você professa. Amanhã, por esta hora, eu estarei fazendo o meu jejum. A partir de amanhã, no crepúsculo, no entardecer de amanhã, vocês sabem que eu sou judeu, e amanhã eu faço questão de amanhã ter a minha aliança com Deus. Amanhã eu começo o meu jejum, é um jejum completo de água e de comida. E por que é que nós, judeus, fazemos este jejum? Quando termina o nosso ano há 10 dias atrás, Deus nos dá a incumbência de nós fazermos uma reflexão, de nós verificarmos o que é que nós fizemos no ano que terminou. Se nós fizemos o bem, se nós realizamos algumas obras que foram louváveis, se nós pecamos muito, então nós temos 10 dias, do último dia do ano que termina até amanhã, quando começa o dia do perdão. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. E se Ele coloca o nosso nome no livro da vida, isto significa que nós vamos viver mais um ano. Mas o que é que nós devemos fazer para que Deus nos coloque no livro da vida? Nós devemos dar com raiva, mas dar. Se você às vezes está no seu automóvel, alguém bate no seu automóvel, você leva um susto, e alguém quer um auxílio, você dê com raiva, mas dê. Porque aí você vai ter mais alguns dias de vida ou mais alguns meses de vida. Se você der sorrindo, se alguém chega perto de você e pede, você se comove e você dá com o seu coração, você vai ter mais dias de vida. Você vai ficar no livro da vida por mais dias. Quando você dá, dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Você vai ter mais dias de vida. Isto quer dizer que os seus pecados poderão ser amenizados, poderão ser diminuídos. Agora, dê, mas não permita que a pessoa saiba que você está dando. Não humilhe a pessoa, dê. Faça com que ela entenda de que você está dando por alguma razão, por algum trabalho que ela fez para você, por algum serviço que ela prestou a você, mesmo que você não precisasse do serviço nem do trabalho. Dê, mas não permita, não faça com que ela saiba que você está dando, para que ela não fique humilhada. Agora, se você quiser mais dias de vida, se você quiser que os seus pecados se diminuam ainda mais, então dê para uma instituição. Essa instituição vai realmente fazer com que o seu donativo, com que o seu dinheiro seja bom aproveitado. Então, você dê.
Dê, porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai nos dar mais dias de vida, dias de felicidade, dias de alegria, dias de saúde, e todos nós seremos abençoados. Não só os judeus, mas todos nós que colaboramos, todos nós que respeitamos o sofrimento dos nossos semelhantes. Eu tenho certeza que nós vamos receber não só o perdão de Deus, como dias alegres e felizes. E assim, atualmente, cada ano... Aí um rabino vai explicar a mesma coisa que eu já estou falando aqui, tá? Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu não sei se vocês... Lucas, congela lá na tela lá do Silvio Santos lá. Isso, congela lá. Eu não sei se vocês repararam nessa filmagem. Ó, deixa assim. Aqui a gente conhece esse projeto social do Silvio Santos e da emissora SBT. Ele ajuda o quê? Crianças com deficiência, que é a ACD. Antes era ele que fazia todo o programa, e ele fazia sempre nesse período do Yom Kippur, porque ele não é bobo. Pode tirar lá, Lucas. Ele fazia isso como uma forma de dar para Deus. E não só ele dá, como ele usar a influência que ele tem na mídia para fazer as pessoas contribuírem com um projeto social. Ele diz aqui nesse vídeo o seguinte, ó: esses 10 dias é o período que, se alguém bater no vidro do teu carro, ó, me ajuda. Irmãos, como ele diz, o judeu mesmo com raiva ele vai dar, porque ele sabe que é um período de dias aonde eles vão receber de Deus, do Senhor, uma colheita maravilhosa, abençoada. Então ele estimula os seguidores dele, os telespectadores dele, a fazer neste período e para essa causa. Aí o que ele diz aqui? Se você não quer dar para uma pessoa que você não conhece, dê para quem? Para uma instituição que sabe que vai ajudar pessoas. Ele está dizendo assim: se você quer doar nesse período, você vai ter uma recompensa poderosa de Deus. Você não quer dar para uma pessoa porque você não sabe o que ela vai fazer com aquilo, dá para uma instituição que trabalha em ajudar pessoas. A igreja é o que, irmãos? É muito mais do que uma instituição. Juridicamente é uma instituição, mas a igreja são pessoas. Quando você faz para mim, para alguém, não, vou doar nesse ministério, você não está doando só para uma pessoa, você está doando para centenas de pessoas no nosso caso, para ajudar muitas vidas. Mas eu vou deixar esse assunto para falar sobre a oferta no final, porque ele não fala muitas coisas que a gente sabe sobre esse período, sobre essa doação, sobre o que acontece nesses 10 dias. O que acontece nesses 10 dias é o seguinte, irmão. Eles acreditam, e não só eles acreditam, como está escrito na Bíblia em muitos textos, e eu peguei aqui alguns. Quem ouviu ele falando do livro da vida? Você ouviu? Qual é o pensamento que o crente tem sobre o livro da vida? Não, no dia que eu aceito Jesus. Não, meu nome está escrito no livro da vida para me ser salvo. Para me ser o quê? O crente evangélico, pentecostal, ou não sei, o católico, mas o crente pentecostal, a única coisa que ele sabe sobre o livro da vida é que no dia que ele aceita Jesus, o nome dele é escrito lá, para ele poder ser lembrado por Deus para ser salvo. Porém, os judeus, que receberam a revelação sobre o livro da vida, eles acreditam que é muito mais do que uma salvação para a vida eterna. Eles praticam isso todos os anos, para que Deus lembre deles naquele
novo ano que inicia, na nova etapa de vida. E não é só lembrar para salvar, para ir para o céu não, irmão. Eles levam o entendimento sobre o livro da vida, inclusive foi o ano passado, o tema foi isso também. Falei muito sobre o livro da vida. O livro da vida é as obras que você faz agora, nesse período de 10 dias, são gravadas, registradas no livro da vida. E segundo essas obras, você vai receber. Por isso que o Silvio Santos está estimulando o quê? Dá, contribua, faça para o pobre, faça para o coitado. Aí eu anotei aqui para vocês, Novo Testamento, tá? Não precisa ficar abrindo, que eu vou só citando, irmão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Portanto, todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o... Se você for ver, é a mesma coisa que o Silvio Santos falou ali agora. O que o crente pentecostal, o que o crente futurista pensa? Não, esse tribunal aí é só quando a gente morrer e ir para a glória. Não, irmão. Esse tribunal, ele acontece todos os anos. Todos os anos esse tribunal, ele é estabelecido e Deus determina tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você semeou, você vai colher. Ele está dizendo, seja obras boas ou seja obras más. Não é o futuro, não. É todos os anos você vai receber esse juízo, essa sentença. Ok? Outro versículo de Paulo também. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O que faz num tribunal, irmão? Um tribunal é para quê? É interessante que você vê aqui que em Romanos agora, inclusive é um tema bem interessante para a gente abordar futuramente. Sabe qual é os maiores problemas espirituais que nós temos? Não é nem com Deus e nem com o diabo. Os maiores problemas que nós temos, eu enxerguei isso ao longo de anos trabalhando com pessoas e vendo. Os piores problemas que existem no mundo espiritual para se resolver é entre pessoas. É entre o quê? É irmão que briga contra irmão. É irmão que faz coisa para irmão. Se você tem pecado, dependendo de que tipo de pecado for, se for de uma ordem apenas espiritual, se você pedir perdão e apresentar arrependimento de verdade, Deus não vai te perdoar? Sim ou não? Se você está com um problema espiritual e sabe que tem que batalhar contra o diabo, contra uma feitiçaria, contra uma bruxaria, contra algo espiritual 100%, se você lutar, entendendo com seriedade, você vence o diabo. E os problemas que eu tenho contra as pessoas? É isso que Paulo está dizendo aqui. Por que tu julgas teu irmão? Por que tu despreza ele? Você não sabe que nós vamos comparecer diante do tribunal para receber conforme tudo aquilo que nós fizemos. Jesus explicou isso muitas vezes. Se você estiver no caminho com o seu inimigo, vai se reconciliar com ele. Vai resolver com ele primeiro. Não quero nem entrar nesse tema não, porque senão a gente fica horas e horas. Mas pense bem. Relacionamento com pessoas.
No mundo espiritual, irmão, se para os homens hoje a palavra não vale mais, no mundo espiritual continua valendo, viu? Hoje as pessoas não têm mais palavra. Não, eu vou fazer, vai lá e faz. Não, não vou fazer, eu não faço. Hoje alguém, principalmente o brasileiro, né, a cultura do brasileiro, combina uma coisa com você, além de chegar atrasado muitas vezes, não dá nem satisfação, nem cumpre o que tem de crente amarrado espiritualmente, porque liberou uma palavra, fez um compromisso, fez um voto e não cumpriu, e está dizendo, estou nem aí. E está amarrado espiritualmente. E não é amarrado pelo diabo. É o próprio Deus que segura. É o próprio Deus que prendeu essa pessoa. Aí ele está achando que o problema na vida, não sei nem por que eu estou falando isso, mas está achando que o problema na vida dele é um demônio que amarrou. Não, meu filho, foi sua palavra que passou diante do tribunal e você foi reprovado, porque você deu a palavra e não fez. Você não foi homem, não foi mulher para cumprir aquilo que a tua boca afirmou. Mas vamos lá. A primeira vez que Moisés, ou que a Bíblia vai dizer sobre o livro da vida, foi no dia que Moisés falou para Deus o seguinte: ó Senhor, risca o meu nome do livro da vida. O livro da vida é o que, irmãos? É um memorial. É o que? É um memorial. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Esse restinho de Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é boa, viu, irmãos? Ó. Essa Bíblia hebraica completa. Memorial, ó. Um livro. No mundo espiritual se abre, nesses 10 dias, abre-se os livros. E começa a ser escrito, gravado, registrado, tudo que você faz, todas as suas obras. Então o livro da vida é um memorial que Deus grava no mundo espiritual, para quando você fazer uma oração durante um ano, uma das coisas que se consulta é o livro da... Deixa eu ver aqui. Não, mas essa pessoa que está pedindo uma bênção, eu não estou vendo o nome dela aqui, ela não se apresentou no Yom Kippur, ela não se apresentou nesse dia. Ah, mas isso não explica porque tem pessoas que nunca fizeram Yom Kippur, ou que nunca obedeceram isso, estão recebendo bênção. Mas recebe por alguém que ora, alguém que se apresenta diante de Deus. É assim. Recebe porque o intercessor chegou e se colocou no lugar. Mas tem muitas bênçãos que Deus não vai liberar, não é por causa do intercessor, é por causa do seu posicionamento. Amém? Então nesses 10 dias, abre-se os livros, inclusive o livro da vida, e é gravado o seu nome. Todas as bênçãos que você recebe durante o ano, foi porque você se dedicou durante esses 10 dias em se santificar. Inclusive tem isso, viu, irmãos? São 10 dias que você tem que vigiar com a sua boca. Não vai pecar. Ah, eu gosto de pecar. Irmão, tudo que você fizer nesses 10 dias vai ser potencializado na tua vida o ano todo. Obras boas e obras... É os dias que o judeu fica mais santo, irmão, porque ele não quer colher pecado, derrota, miséria, avareza. Por isso que o Silvio Santos diz: quem bate no vidro do judeu e pede, o cara dá com raiva, mas dá, porque ele não quer ter o nome dele lá como um avarento, porque numa hora que ele precisar do socorro de Deus, ele vai ter como reivindicar essa bênção. Êxodo capítulo 32, do versículo 30 ao 35, foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre o livro da vida. Moisés estava no deserto, ainda com aquele povo teimoso, chato, rabugento, o povo murmurador.
E Deus falou: eu vou acabar com a raça desse povo, vou destruir todo mundo, e vou fazer de ti, Moisés, uma grande nação. Senhor, se o Senhor fizer isso, rasga, risca, anula, tira o meu nome do livro da vida. Eu não quero ser lembrado também. E aí Deus, ele ouve a intercessão de Moisés e resolve não destruir o povo. Livro, todas as vezes que você vê na Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, em relação a revelações, a coisas espirituais, sempre que você vai ouvir, livros foram abertos. Lá em Apocalipse é o que mais tem, 7 selos, o testamento, tudo são livros. No caso dos 7 selos do Apocalipse, é um livro que está selado. Mas há o livro da vida, o livro do juízo, o livro que vai determinar decretos na tua vida. Eu anotei um monte de passagens bíblicas. Filipenses capítulo 4, versículo 3: peço-te que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudais essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e Clemente, e com os meus outros cooperadores, Paulo vai dizer, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Lembrando que os apóstolos daquela época, eles não tinham uma mentalidade evangélica como você tinha. Eles tinham uma mentalidade judaica. Dentro do judaísmo, como é que eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Eu observo o Yom Kippur, eu participo do Yom Kippur, eu faço como o Silvio Santos falou, as minhas contribuições, as minhas ofertas, durante o período de Rosh Hashanah eu me arrependo, eu me aquebranto, quando finaliza, chega os 10 dias do ano novo, eu intensifico a minha santificação, vou buscar a Deus, vou fazer as minhas ofertas, vou fazer o meu altar, para que Deus me abençoe. É assim que o judeu pensa em relação ao livro da... Só que a nossa mentalidade evangélica, principalmente pentecostal, é o quê? Não, o nome escrito no livro da vida é para salvação lá naquele dia. Para eles não, é todos os anos. É o nome escrito no livro da vida para que Deus se lembre de prosperar o meu caminho, de abençoar o meu trabalho, para me dar saúde, para eu não morrer, e assim sucessivamente. Ou seja, o Yom Kippur, irmãos, então, ele é muito mais do que uma festa para se celebrar o dia que eu recebo perdão. O Yom Kippur é uma festa que, além de eu receber o perdão pelos meus pecados, eu recebo novos decretos de bênção na minha vida, se eu semeei coisas boas, se eu pratiquei a justiça, se eu fiz o que agradava aos olhos do Senhor. Então compete a cada um. Nós temos aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que diz assim, ó: e ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então nós temos aqui um texto que aqueles que vencem, em Apocalipse, a igreja apostólica, que a gente já está começando a se aproximar dela, né? Com tanta perseguição política, tem algumas coisas que a gente já não pode nem falar na internet, né? Algumas palavras, não pode, porque senão a gente vai tomar processo, vai para a cadeia. Esses dias eu fui surpreendido porque eu não posso mais orar contra a macumba. Olha, não posso falar mais no YouTube, nas redes sociais. E se eles descobrirem que eu estou falando isso, o Senhor vai lá, Jesus vai lá e quebra a macumba. Eu posso tomar um processo por intolerância religiosa e posso ser até preso. Porque eu mandei Jesus e quebrar a macumba que fizeram para alguém.
Para destruir um casamento, para matar alguém, para amarrar alguém, para deixar alguém doente? Aí ela está falando, se já está falando aí, vai dar ruim. Eu estou dando um exemplo, irmão. Como é que faz? A gente está se aproximando dessa igreja. Essa igreja que está correndo o dragão em Apocalipse. Essa igreja que Satanás está lá. Que o anticristo, a besta, aquele sistema todo está instalado. Em Apocalipse, a igreja, irmão, o cenário é o quê? O povo se escondendo nas catatumbas de Roma. O povo não está congregando exposto para todo mundo ver. É dentro de buraco. Tu acha que a igreja, nós que estamos aqui dentro do mover apostólico, pregando sobre a reforma apostólica, o futuro não é isso daqui? Da gente ter que se congregar dentro de buraco, para ninguém saber que a gente está buscando Jesus, fazer uma oração? Está caminhando para isso, irmãos. É aqui. A palavra do Senhor está dizendo, quem vencer tudo isso, jamais eu riscarei o nome do livro da vida. É outro assunto também, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Se abriu os livros, fez o quê? Aí o texto vai dizer, abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. Ou seja, não é só um livro não é só o livro da vida que existe. Existem outros livros, outros registros, outros pendrives espirituais, nuvens, né? Espirituais, que se gravam coisas sobre as pessoas. Abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. Aí, o evangélico pentecostal, tradicional também, ele se adaptou nisso daqui. Não, esse dia é só naquele dia. Não, aqui está falando já do julgamento dos mortos. De quem já partiu, vai receber a recompensa. Lembra-se que dentro da mentalidade judaica isso acontecia todos os anos. Era julgar os vivos e os mortos. Então Deus é o Deus que julga os vivos e os... Vamos lá. Esses dias são dias de juízo. A palavra julgados aqui em Apocalipse, o que significa os mortos foram julgados? A palavra é krino no grego. Significa separar, distinguir, chegar a uma escolha, ou seja, a uma decisão. Significa fazer um julgamento, dar um veredito, seja positivo ou negativo. Pode ser também rejeitar uma sentença. Tem a ver também com separar. Separar por meio de escolha. Então tudo isso significa julgar. O que mais? Levar alguém ao julgamento. Significa também um tribunal de justiça. Mas quase todos os textos ou as palavras desse grego aqui, essa palavra grega krino, tem a ver com separar. Quase todas as traduções têm a ver com o quê? Com separar. Quem está e quem não está. Quem merece e quem não merece. Quem participou e quem não participou. Ele faz a separação. Quem eu vou abençoar, quem eu vou determinar e quem eu não vou. Mas você está fazendo então uma teologia que exclui as pessoas? Eu sei, irmãos,
que as igrejas hoje, elas tentam incluir todo tipo de pessoa. Não tem problema. Jesus quer receber todos. Não quer dizer que todos vão seguir o caminho de Jesus. Por isso que há um a separar. Estarão dois no campo. Um vai ser deixado e o outro vai ser. Não está fazendo acepção? Tá ou não está, irmão? Não. Até de dentro da igreja tem gente aí que Deus olha e fala, não, isso daí está só esquentando o banco mesmo. Porque não depende de Deus, irmão. O que Deus já tinha que ter feito, Ele já fez. Jesus já morreu. Depende de você tomar uma posição diferente a partir de hoje. Se apresentar diante de Deus. Colocar a tua vida no altar. Pedir essa transformação, essas bênçãos que já estão reservadas para você. Mesmo assim tem gente que não quer, irmãos. A gente não pode empurrar a goela abaixo o evangelho na garganta das pessoas. Ainda mais hoje com tanto discurso, a Bíblia é o discurso do ódio. Porque faz separações, não vai tocar na minha ferida, não vai falar do meu pecado. Ué. Está aqui, ué. Julgamento significa uma separação, ele vai separar quem é e quem não é, irmão. Quem ele vai abençoar e quem não vai abençoar, ué. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Deixa eu ver o meu horário aqui. Ixi, já foi, né? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, muitas blasfêmias. Deu-se o poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu santo nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe poder sobre toda a tribo, toda a língua e toda a nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui já está falando do período do anticristo, da besta, que a gente, como eu estou dizendo aqui, a gente já está se aproximando para lá. Vão fazer guerra contra o povo de Deus, vão vencer, vão fazer tudo quanto é coisa ruim. A gente ora pelo avivamento, a gente ora para Deus transformar o mundo, não é? É assim ou não é, irmão? Mas a verdade é que, segundo as profecias, vai piorar, a iniquidade vai se multiplicar, como já está se multiplicando. A maldade vai aumentar na terra e vai chegar ao nível de estar fora de controle, entendeu? E esses que participam desse sistema maligno, a Bíblia está dizendo, esses não têm um nome escrito no livro da vida. Esses não se comparecem diante de Deus. Aí, a gente entende que o Yom Kippur, ele é muito mais do que apenas um dia para você receber perdão. É um período que Deus escolheu para dar um decreto na tua vida, que durante uma nova jornada, um novo período de vida, ou seja, durante um ano, bênçãos vão acontecer sobre a tua vida, milagres vão acontecer, coisas que você não esperava, vai acontecer. Todo ano parece clichê, eu falo, né? Mas eu repito, se eu for contar os testemunhos, desde a época que eu fiz a primeira vez essa campanha,
desde a primeira vez que eu observei, nem tinha ainda YouTube, nem tinha rede social viralizada, desde que a gente começou a entender essa teologia do Yom Kippur, de lá para cá, quando eu olho para trás, eu vejo quantas coisas Deus fez na minha vida, e na vida de muitos que eu também consegui influenciar a entrar nesse propósito do Yom Kippur anual. É uma coisa, uma vez no ano que você faz. São 10 dias que você vai se dedicar. De lá para cá, quantas pessoas já receberam muitas bênçãos? Já perdi as contas. Quanto tem melhorado? E quantas coisas aconteceram? Muitas coisas, irmãos. Eu sei dizer para você o seguinte: é uma questão de você experimentar. Repito, são 10 dias. Nós vamos começar agora sexta-feira, 8 horas da noite aqui na igreja, as orações do Yom Kippur. Vamos transmitir ao vivo para quem estiver na internet, no YouTube, no Facebook. E o que vai acontecer nesses 10 dias? São 10 dias de santificação. O que acontece no último dia, irmão? É o dia do grande jejum. É o jejum que a gente faz de 24 horas. Um jejum que você não come, não bebe, não passa nem escova dente, nem passa perfume, coloca a sua pior roupa, porque é o dia da aflição. É o dia de você afligir a tua alma. É o dia da dor de cabeça, sai tu numa fome lascada. É um dia que você não vai usar desodorante, ou não vai escovar o dente, você vai perceber o quanto você fede, o quanto o ser humano é perecível, se ele não cuida. Até essas pequenas coisinhas a gente começou a entender. Porque é um dia em que a gente derrama a nossa alma diante do Senhor, para que um ano próximo seja um ano de vitória, de bênção, ou melhore as coisas para a gente. Isso é fórmula mágica? É um passe de mágica? Não, irmãos, é um caminhar com Deus. Olha para a nação de Israel, olha para os judeus. Os judeus representam menos de 1% da população do mundo. E é um dos povos mais prósperos que existem. Porque eles seguem, como nós vimos aqui o Silvio Santos, preceitos de Deus, da Bíblia, que a igreja evangélica perdeu esses princípios. Da época apostólica para cá foi perdendo. Hoje a gente vive o que? Uma restauração apostólica. Nós queremos restaurar esse modelo apostólico da igreja primitiva do primeiro e do segundo século, que também observavam essas coisas. Que como o nosso guia lá em Israel, né, amor, falou, o cristianismo ele se despontou. Sabe o que o cara deu exemplo? De comida. Nós estávamos de frente da casa do Simão Curtidor. Ele fala, aqui foi uma das pregações, ou um dos divisores mais extraordinários que aconteceram. Aí ele vai falar, judeu não poderia comer carne de porco, judeu não poderia comer um camarão. Ele começou a falar um monte de comida. Aqui eles tiveram uma revelação. O cara estava pregando melhor que os pastores. Não era o nosso guia lá judeu? Aqui eles tiveram uma revelação divina. O anjo apareceu e falou para Pedro, Pedro, porque você está dando como impuro aquilo que eu purifiquei? Se eu estou trazendo aí, é aquela visão de Pedro, né, com um cesto cheio de todo tipo de animal impuro, e de Deus dizendo para ele, coma. Aqui ele estava dizendo, não, você tem que receber Cornélio, você tem que ajudar Cornélio, você tem que transicionar a tua mente. Aí ele falando assim, quantos judeus que naquela época queriam comer um camarão e não poderiam comer, aqui eles comeram agora. E só que eram judeus cristãos. Aí ele começa a explicar, irmão, foi uma coisa assim,
Fantástico aquilo. Aí ele diz: isso fez com que muitos judeus se aproximassem de Jesus, quisessem caminhar com os apóstolos, porque entendeu agora que a natureza, essas coisas, todas elas, poderiam ser abençoadas. Se você pega aquela pregação de Jesus, o que contamina não é o que você come, é o que você fala. Poxa, esse guia nosso aqui, judeu, está entendendo mais do que muitos pastores aí, teólogos, super teólogos, que são mais religiosos do que tudo. Então, é uma restauração que está acontecendo no entendimento teológico, bíblico, profético. Yom Kippur é uma só das restaurações que Deus tem feito na igreja. Aqui no Brasil, quanta igreja famosa agora que não faz Yom Kippur, a campanha do Yom Kippur, eu fico só observando. A gente não tem tanta mídia para falar que a gente já faz isso há muito tempo, né? Quantos estão agora pregando sobre isso? Mas é necessário essa restauração. É necessário Deus começar a restaurar isso. E você faz parte dessa restauração. Eu quero convidar você a se pôr de pé. Nesse período do Yom Kippur, os judeus, eles trazem as suas melhores ofertas. Ou seja, o Yom Kippur, ele vai acontecer do dia, no caso esse ano, né, 2023, ele vai acontecer do dia 24, amor, do 25? Dá uma olhadinha pra gente aí só. É de domingo para segunda. Então eu estou certo mesmo. É do dia 24 para o dia 25. Então você vai ter esse tempo todo para você preparar a melhor oferta. E como o Silvio Santos falou, dê para uma instituição que vai ajudar pessoas. Hoje, irmãos, estão querendo matar a igreja. Mas se a sociedade tirar a igreja evangélica do Brasil ou do mundo, eles vão ver que eles vão estar criando monstros. Porque o que o nosso... É verdade ou não é, irmão? O que o nosso pai, o que a nossa mãe, o que a escola, o que a faculdade, ela não nos ensinou, a igreja ensina. É só olhar a sua vida com Jesus e sem Jesus. Quem seria eu, irmão, se eu não tivesse aqui? Se eu não tivesse Deus, Jesus? Se eu não tivesse os ensinamentos? Quem seria eu? Se pergunta a você, quem seria você? Um derrotado, um bêbado, um não sei quem, sei lá, criminoso, um bandido. Porque o meu caminho era esse. Se Jesus não nos resgata, ou seja, a igreja, irmão, ela faz um papel transformador para a sociedade no geral. É isso, quando você faz para a igreja, quando você abençoa as nossas vidas, você também está sendo abençoado. Então, prepare a sua melhor oferta de sacrifício. E no dia, quero fazer antes, não tem problema. Mas traga a sua melhor oferta. Aquilo que você vai pensar, o ano que vem, eu quero que Deus me abençoe com coisas grandes. Então chegou o momento de você semear nesse Yom Kippur coisas grandes. Chegou o momento de você semear o quê? Eu, por exemplo, todo Yom Kippur, a maior oferta que eu faço para alguém é nesse período do Yom Kippur. A maior oferta. Porque eu acredito. É um ano novo bíblico. É um ano novo
que não foi um homem que criou, foi o próprio Deus que deu para o povo judeu. E não só para o povo judeu, deu para a gente. A Bíblia não está comigo, com você agora? Nós não temos essas revelações, então ele deu para o povo. Ah, você está comemorando festa judaica na igreja? Não, não é festa judaica, é festa bíblica. São revelações bíblicas que os judeus praticam e estão sendo abençoados. O nosso Messias era judeu, irmão. Então imagina, se fosse coisas que eu estava falando para vocês, não, isso é coisas que vão levar você para o pecado, tudo bem, você poderia falar, mas eu estou estimulando você a buscar a Deus, para ter o seu nome no livro da vida. E não é no livro da vida para você ser salvo, crente, é no livro da vida para você, nesse próximo ano agora, alcançar grandes bênçãos no seu trabalho, na sua profissão, no seu casamento, sei lá. Quando começar dia 15 as orações aqui, acompanhe, tanto aqui na igreja como quem vai estar na internet, que eu vou também explicar coisas que não deu tempo para explicar aqui. Fica ligado que eu vou falar, irmão, apresente a sua vida, o seu casamento, a sua empresa, o seu ministério nesse Yom Kippur, para que nesse ano novo bíblico, Deus faça coisas grandes. É isso que a gente vai fazer. Amém? Vamos orar. Estenda as mãos assim e diga assim: Senhor Jesus, eu creio nessas bênçãos, eu creio nas vitórias. Senhor, eu vou entrar nesse propósito do Yom Kippur, esses 10 dias de oração e jejum. Eu quero apresentar toda a minha vida, Senhor, nessa nova etapa, nesse ano novo bíblico, ou seja, no próximo período, ciclo de vida, que não o homem, mas Deus preparou para mim. Eu quero conquistar coisas grandes. Durante esses 10 dias de oração, de busca, de arrependimento, de aquebrantamento, eu quero, Senhor, que o meu nome também esteja no livro da vida, não para me ser salvo apenas, mas para que eu possa receber em vida bênçãos em todas as áreas. Senhor, grava o meu nome e faça coisas grandes na minha vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sente-se aí um pouquinho. Então, sexta-feira, 8h da noite, nós vamos nos reunir aqui para começar esse período. O ano novo bíblico é a partir das 18 horas. Só que nós temos um fuso horário aqui no Brasil, nós estamos 6 horas atrás. Então, quando a gente vier para a igreja, a gente ainda está dentro do primeiro dia, no dia 15. Vai dar certo, tá bom? E eu aguardo todo mundo. E quem não puder vir presencialmente na igreja, no YouTube, no Facebook, a gente vai estar transmitindo. Amém? Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com, ou através das contas bancárias: Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente
86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0. Conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.